Estamos começando mais um ENIACcast. Estamos aqui com um convidado especial, né? Muito especial, né? Sou eu, convidado especial? Não Não, você. desculpa. É o Pedro Torres, que ele é um grande baterista e vocês vão acompanhar a história dele, que ele vai apresentar agora. Fala aí, Pedrão. Fala um pouco sobre você. Boa tarde, pessoas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Guto. Você é um cara sempre muito legal comigo aí nas redes sociais, sempre acompanhando o nosso trabalho de perto. Acho bem massa. E estou muito feliz de estar aqui. As pessoas não devem me conhecer. Talvez devem ter ouvido falar sobre minha banda. Eu sou baterista de uma banda chamada Pedra Letícia, uma banda mundialmente desconhecida que faz rock com humor. A gente tenta trazer uma leveza nas nossas letras, falar sobre coisas do cotidiano de uma forma, sobre uma visão um pouco menos séria. A gente acha que há alguns anos para cá as pessoas passaram a levar tudo muito a sério e se levar muito a sério. Então, concordo. a gente, além de não se levar tão a sério assim, a gente acha que em determinados momentos encarar a vida com bom humor seria sempre o melhor remédio. Então é isso que a gente tenta transmitir nas nossas músicas, nas nossas letras e no nosso show. Sim. Eu já conhecia a banda antes, né? Incrivelmente, né? Eu conhecia... Porque quando eu comecei a tocar violão, eu via muitos vídeos do Cifra Clube, né? Que todo mundo que toca violão com certeza já deve ter visto um vídeo deles para aprender a tocar. E vocês fizeram um vídeo em parceria com o Cifra Clube. E eu conheci vocês por causa disso. E eu achei muito legal, né? Eu achei muito interessante vocês conversando, mó engraçado, mó descontraído. E eu consegui aprender ainda a tocar violão, com tudo mais. E fizeram desafios junto com o Cifra Clube. Nossa, foi muito da hora. Do desafio da cifra desconhecida. Isso. Esse dia foi incrível. Esse dia foi maravilhoso. Foi isso mesmo. Esse O pessoal do vídeo Cifra Clube é tudo muito parceiro nosso aí. Sim. Oi? Você assistiu também, Gutão? Não, cara, eu assisti, mas assisti depois já de acompanhar vocês já um tempão mesmo. Eu comecei a acompanhar o trabalho de vocês. Por incrível que pareça, Pedrão, você me perdoe, mas foi através do Cook. Do Cook? Meu, por fato de ser baixista, né, cara? Pô, a gente vai se seguindo e tal. Aí eu mandei um direct pra ele. Na boa mesmo, ele respondeu e começamos a trocar uma ideia, tal, não sei o quê. E eu já conhecia a banda, porque eu já ia acompanhando já os trabalhos. Aí eu fui ver quem era você por causa do Insta do Juninho Crispim. Juninho Crispim estudou comigo, cara. Caraca, então você é de Mogi. Eu também sou lá da terra do Caqui. Boa. Mogi me acolheu, cara. Fiquei 12 anos em Mogi, assim, a cidade que eu tenho um carinho enorme. Eu tenho uma história dos caras da DK5 conta de você que vocês foram quebrar um galho deles lá no... Não sei onde que foi um show. E... Por quê? Os DK5, eu sou o apagador de incêndio oficial do DK5. Que história é essa de apagador oficial da DK5? Essa a gente porque o Marcinho do DK5 é meu brother, foi meu aluno de batera. E aí, quando ele fazia aula de batera ainda, estava começando a tocar batera, então ele ainda não tocava tão bem para poder segurar um show. Ele fazia percussão no DK5. E, mano, eles tiveram alguns problemas com alguns bateras que passaram pela banda. E os caras, tipo, dá pra trás no 48 do segundo tempo, entendeu? Aí o Marcinho, Pedrão, puta, velho, você consegue fazer? Eu falei, consigo, só que DK5 é uma banda autoral, né? Então, mano, eu conhecia as músicas, mas nunca tinha tocado. Então, Renateira me manda um CD, eu tiro as músicas, tipo, escrevo as músicas, tudo rapidão. A gente faz meio ensaio e faz um show. Isso aconteceu mais de uma vez. Aconteceu num programa de TV uma vez no ABC Paulista, que eu não me lembro em qual cidade. Aconteceu numa abertura do Planta e Raiz, enfim. Caraca, então... Vou contar uma novidade pra você. Não mudou nada. Manda um beijo pra todo mundo. Eu tenho muita saudade dos caras, adoro todos eles. Então esse negócio de estar no palco, de ter que apresentar, assim, tá muito envolvido com... Tá pronto na hora pra responder como precisa e ser rápido, né? Você não pode bobear de momento algum. Cara... Uhum. Sim. Eu acho que... Eu
eu comecei a tocar bateria, eu era muito novo, assim, eu tinha 14 anos, e eu já tive desde a primeira vez que eu sentei, eu subi num palco, assim, ganhei um cachê. Isso foi numa banda de baile. Eu tinha 16 anos, e nessa banda de baile, o mais novo depois de mim tinha 42. Caramba. Então, eu fui fazer um som com os tiozão, tal, tocando. Pô, mano, eu era um cara, eu ouvia Iron Maiden, era cabeludo, quando eu ainda tinha cabelo. E aí fui tocar, tipo, bolero, tá ligado? Nada a Samba. ver. Mas eu ganhei um cachê, tá ligado? Sim. E a partir do momento que eu ganhei esse cachê, falei, mano, isso aqui dá pra viver desse bagulho, saca? Dá. E aí, por conta de ter essa experiência de estar perto de músicos muito mais experientes que eu, eles me deram vários caminhos que eu passei a seguir como lei, saca? Então, Sim. sempre estudei bastante, sempre fui um cara preocupado em entender a música como um todo, não só pensando só na batera, não só pensando que se eu fizesse uma virada muito louca ia ser legal. A Sim, ideia não é essa. A ideia claro. é servir a música, tocar pra música, aprender a tocar a maior variedade de estilos diferentes e com o maior número de pessoas diferentes. Então, por conta disso, eu fui fazer faculdade de música, me especializei em teoria musical. Então, por me incomodar muito com o papinho de que batera não é músico, eu estudei teoria igual um maluco. Então, hoje eu, inclusive, Sabe tocar tudo, então. eu posso não saber tocar, mas assim, eu dou aula de harmonia para vários claro. guitarristas que Seu são meus primeiro instrumento de amigos. escolha foi a bateria já? O instrumento de escolha? É. Aquele que você... Não. Não que você pegou pela primeira vez, mas aquele que você... Não, a bateria sobrou, na real. Você A desejou. bateria acabou sobrando. Acabou. A bateria sobrou. Mas Porque Ah. nessa época de 14 anos, tinha eu mais 2 brother, a gente quis montar uma banda. Ninguém sabia tocar nada, mas ter uma banda é legal. Então vamos montar uma banda. claro. E aí o combinado era que eu seria o guitarrista Mas aí, tipo, os caras aprenderam a tocar violão primeiro que eu. Aham. Aí sobrou a bateria e eu comecei a tocar e tô nessa, assim, há 20 Até anos. hoje, né? Cara, que incrível. Então, eu vejo que muitos novatos na música tem vários tipos, né? Porque é engraçado que várias pessoas começam de jeito diferente, né? Cada um tem a sua história na música. E uma coisa que os novatos pensam muito é que quando vê uma pessoa mais experiente, às vezes você fica preocupado, né? Pra querer ser igual, sabe? Não tocar bem que nem essa pessoa. Mas eu acho que pelo contrário, essa pessoa pode até te inspirar. Porque quando você vê que ela é muito melhor que você vai querer fazer igual. Não precisa fazer igual, você pode fazer do seu próprio jeito, só que tão bom quanto. Então, Sim. isso sempre Isso é inspira. um caminho meio embaçado para músicos novos, né? A gente não Sim. sabe muito por onde começar, Claro. por onde ir, qual caminho seguir, se eu preciso arranjar uma banda agora, Sim. se eu preciso me apresentar agora, já fazer meu repertório inteiro Vai ser um de... freelance, né? Você fica meio confuso. E isso é um espelho porque você contou agora. Você acabou de contar que você era com os caras muito mais velhos, tocava outro Sim. estilo de música, e isso equipara. É o mesmo assunto, sabe? O mundo da música, assim, na real mesmo, na interna, mano, é bem cabuloso, assim. Tipo, claro. nem todo mundo é gente boa, saca? Sim. E esse papo que você fala assim, pô, às vezes tem um certo receio, as pessoas podem ter um certo receio de tocar com alguém mais experiente. Isso é real, porque por exemplo, eu tava contando essa experiência com os tiozão da banda de baile. Mano, foi tudo incrível, foi legal pra... Pode falar, Discord, né? pode Desculpa. falar, pode Não, falar. que A gente- isso. a Foi, só- gente- foi, A censura. gente dá uma censurada depois. Dá pra foi censurar. sensacional. Eu vou tentar o máximo possível, tá? Falar. Pode Sem- falar do sem seu falar jeito. Incrível. Pode falar do seu jeito. Aí Não, sinta-se confortável. cara. foi muito legal. Mas ao mesmo tempo, eu contando para vocês agora, quando eu entrei na faculdade, os professores da faculdade, eles tinham meio que um prazer mórbido em dar uma ferrada nos alunos, saca? Sim. Então, os caras... Mano, tinha uns caras assim que davam umas provas difíceis de propósito, com umas paradas que não era muito do nosso nível técnico de conhecimento. Os professores Sim. assim, né? Cara, Tinha uns caras que, por exemplo, tinha a prova de prática de banda. Pô, velho, é um bagulho difícil, é um outro universo, cara. Na faculdade a gente vai estudar, a gente vai pro jazz, pra música instrumental, coisas que, mano, Cara. como eu disse, eu sou um roqueiro que tocou em banda de baile, mano. Então,
Eu precisava desse período de adaptação para poder tocar. E aí os caras vinham de pronto. Então, eu acho que o filtro tem que partir de você, sabe? Então, mano, se você vai fazer um som com o cara e o cara já não é legal, mano, ele não vai ser legal em nenhum momento, saca? Então, procure outras pessoas, procura traçar seu caminho. Tipo, não tem uma cena pra tocar? Monta sua cena, tá ligado? Cara, não tem gente pra tocar junto? Chama os caras. Não tem lugar pra tocar? Faz um festival de música no quintal da sua casa, chama os brother, cobra 10 contos e ganha uma breja, saca? Enfim. Pedrão, O pontapé inicial tem que partir da gente, cara. Eu cansei de produzir meu próprio show. Eu fiz muito show porque eu tive que fazer a própria produção durante muito tempo, sabe? Sim. Cara, eu lembro que eu comecei fazendo aula de guitarra e, que nem você disse, né, das aulas e tal, o professor passar um negócio puta experiente. Eu lembro que eu tava começando e o cara, meu professor, ele tinha passado pra eu fazer um solo daquela música do Michael Jackson, que tem um solo do Van Halen, que é um negócio expert já. Eu tava começando e o cara passou um negócio expert pra mim. Eu não sabia fazer, eu fiquei confuso, eu fiquei com medo, sabe? E foi... Mas às vezes é isso que te puxa pra ir pra frente. Você precisa desse eu desafio vejo, pra saber que você precisa chegar lá, e quando você chega lá, você percebe, putz, eu não imaginava que eu tinha capacidade, mas eu me esforcei tanto que eu cheguei lá, e aí você quer descobrir novos horizontes, novas barreiras. Isso que eu queria te perguntar, Pedrão, sobre... Porque agora o cenário musical em si, ele mudou muito de 12 anos para trás para agora, tanto... Agora tem exemplo, internet. As pessoas hoje em dia, elas, por exemplo, não consumem mais o punk rock, que era o negócio que todo mundo curtia há 12 anos atrás. Muito mais atrás. Chega. Não, mas eu digo em questão de... Do roqueiro. Se a gente for analisar, né, os seus 12 anos atrás... Pra mim já faz mais de 20 anos atrás. Com os velhos aqui a gente não tá falando. Eu digo questão mais do cenário brasileiro em si, porque o brasileiro, ele sempre foi muito aberto para coisas diferentes, essa apropriação de, a gente viu o punk rock lá da Inglaterra, a gente viu os caras fazendo, botou pra cá, e a gente consegue misturar isso com a nossa própria cultura, com a nossa própria música, e isso que eu acho muito incrível. Mas o cenário musical em si, ele mudou completamente de 12 anos atrás. Hoje você vê, antes tinha aqueles gêneros, né? Ou você só se encaixa nisso, você só se encaixa nisso. Hoje em dia você pode fazer reggaeton que tem não sei o que tem não sei o que. Pode misturar vários tipos diferentes. Viajar. Esse é eu acho que isso é o mais legal, um negócio legal da música que... tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas um negócio legal da música em si é que hoje em dia a gente não tem mais barreiras, né? É, verdade. Comparado com um tempo atrás, um tempo antigamente, assim, as pessoas eram muito mais fechadas porque elas queriam escutar. Sim. E de novo, né? Como eu queria dizer, era o cenário de música de 12 anos atrás. Vamos lá. O que você consegue sentir na pegada, assim, quando você se apresenta desde da sua 10ª vez, da sua primeira vez para até agora, que você vê que não é mais a mesma coisa, o que mudou, o que é a mesma coisa, o que você pensa sobre o cenário musical de hoje em dia? Boa, excelente percepção. Eu acho que quando a gente fala sobre cenário musical, a gente tem uma gama de coisas que englobam essa parada, saca? Então, assim, a gente tem a composição, tem os artistas, tem o mercado, tem a forma como você fazia a música, distribuía a sua música, tem a forma como as pessoas consomem essa música, tem a forma como você faz o show. É bastante amplo. E, obviamente, eu comecei a tocar em 2000 e profissionalmente em 2002. Desse tempo para cá, mudou uma infinidade de coisas em todos esses aspectos que eu falei. Uma coisa que eu concordo contigo e acho incrível é que realmente hoje muitas barreiras se quebraram. Claro. Então, essa globalização artística, né? Hoje, por exemplo, se você quiser consumir um artista independente da Tchecoslováquia, você vai achar ele no YouTube, entendeu? Cara, até no Brasil. Porque no Brasil, eu vejo que tem muitas bandas ainda
que são tão boas, mas você vê que elas não recebem tanta visualização, que você percebe que parece que elas estão escondidas, sabe? Porque de Sim. tão boas que elas são, sabe? Isso deve bastante das pessoas estarem muito rápidas hoje. Sim. Hoje as pessoas não estão mais consumindo a música, não estão dando seu tempo, Sim. seus 6 minutos pra música. Hoje as pessoas querem um TikTok de 30 É. segundos e tem a música e passou. E se você não é famoso no Instagram, não faz Verdade. os seus shorts, os seus Instagram live, você já tá perdido. Isso daí eu acho que é um ponto a se analisar, né, Pedrão? Aí, beleza, estamos falando sobre a Sim, não. globalização artística. Sim. Ok. Então a gente hoje, você vai compor uma música, você acaba sendo influenciado por toda essa gama de informações que a gente tem na internet. E, ao mesmo tempo, a gente tem muita opção, tem muita gente fazendo coisa incrível. Só que nós temos um mainstream hoje nichadaço, cara. O nosso nicho, vamos falar sobre só música brasileira, vai. Só que o nicho do mainstream brasileiro é sertanejo e funk. Nem o isso que as pagode, que foi um clássico nos anos 90, o pagode, o axé, enfim. Aí é que tá, há 20 anos, quando eu comecei a tocar, o mainstream brasileiro era muito mais plural. Então, óbvio, você tinha o Skank fazendo uma música de sucesso, o Angra lançando Rebirth, fazendo um puta sucesso, e tinha o Harmonia do Samba, bombado no carnaval, entendeu? A Ivete, Sim. cara, a Ivete fazendo já essa mistura de groove, né? Groove soul, com axé music também. Então, o Isso é uma mainstream coisa que era foi se muito mais perdendo, plural. Mas hoje tem muito artista incrível. Então, eu acho que vale sempre a pena desprender um pouco de pesquisa, fazer indicação, saca? Descobrir um som, vamos ouvir isso. Cara, a gente acabou de falar agora há pouco de uma banda do brothers meus de Mogi, que é o DK5, do puta som legal pra caramba, regueira, música com mensagem positiva, saca? Sim, e aí, exatamente. então, vamos divulgar os caras, vamos ouvir os caras, saca? Então tem Hoje a gente no Pedra, a gente é uma banda assim de médio porte, né, cara? A gente não é uma banda mainstream, mas também não é uma banda independentaça Não underground. tá tão assim. ruim, A gente tem nosso público, a gente consegue lotar um teatro, a gente consegue fazer shows bons, tem estrutura, tem Sim. equipe. Então, a gente tem uma prática muito, muito legal que eu acho que deveria ter mais com artistas Sim, maiores que a gente, deveriam fazer o mesmo. E a gente sempre faz muita questão de, quando tem uma banda de abertura no nosso show, a gente deixá-los o mais confortáveis possível. Então, a gente pede para nossa equipe tratar bem os caras. Mano, puta, vamos fazer com que o show dos caras também seja incrível, para quem tá lá no público, curta a experiência, conheça um trabalho novo, etc, etc, etc. Sim. A gente divulga novos artistas, a gente faz parceria. Então, acho que no mundo do pop rock, isso tem muito no sertanejo. Você vai no show do sertanejo, você tá lá no show do Matheus e Cauã, eles falam, vamos chamar aqui um parceiro nosso. E ele chama uma dupla desconhecidaça. É verdade. O cara faz uma canja com o Matheus e Cauã, no dia seguinte a música dos caras tá... que a galera vai lá e consome, entendeu? Sim. Então, é muito fácil, tipo, criticar o sertanejo e tal, mas os caras fazem por merecer o mainstream, porque é uma cena onde todo mundo se ajuda, cara. Sim. Pra você ver como a divulgação é importante, né? Nesse mundo da música. É muito importante, porque qualquer pessoa famosa que divulgar um cara que é bem independente, esse cara pode ficar famoso em segundos. Exatamente. Você falou do sertanejo. Eu lembro a vez que eu fui no show do Fernando Sorocaba. Eles tinham acabado de estourar, tudo foi o show, foi aqui em Guarulhos mesmo. E quem eles chamaram para abrir o show deles foi o Joneto Frederico, que tava ingressando. Só que foi muito engraçado que na hora que os caras tocando ali no começo, ninguém dava muita trela, mas era a mesma estrutura. Sim. Tudo igual. Aí depois que chegou o Fernando Sorocaba, aí a galera começou a prestar mais atenção. Meu, acho que deu 6 meses, 1 ano, os caras já estavam estourando, já tocando direto. Sim. E que você falou do coleguismo é da hora, porque a gente percebe que alguns lugares tem, e alguns nichos dentro da música mesmo, parece que os caras não dão apoio, né? Sim. Tem bastante pessoa que perdeu esse tato da divulgação com a música. Eu acho que isso deve bastante ao celular também, essa divulgação mais rápida. Porque antigamente as pessoas paravam as outras para vender o CD, assim, falar, ó, esse é meu trampo,
Pô, escuta aí, me faz uma força. Toma meu CD pra você tirar a música aqui do meu show agora. Aprende minha música. É literalmente isso. Hoje em dia, inclusive, como que você chegou, como você chegou a divulgar os seus primeiros trabalhos, assim? Você foi nesse rolê de vender o seu CD pra alguém na rua? Ou você... Conta sobre o início da sua banda, da Pedra Letícia também. Cara, sobre o início do Pedra, assim, eu não posso, assim, eu posso contar uma história, mas não é uma história da qual eu faço parte, né? Sei. Quando eu Você entrei no ingressou Pedra, no o Pedra Pedra já tinha Letícia 6 anos. E, assim, os caras vieram lá de Goiás, né? A banda foi formada em Goiânia e tocava em barzinho. E tinha algumas músicas autorais, mas tocava cover E na você noite. era de onde? Você era de onde? Eu sou do interior de São Paulo, sim. uma cidade chamada Espírito Santo do Pinhal. Morei em Mogi das Cruzes Sim. por 12 anos. Mogi. Quando eu entrei no Pedra, eu morava em Mogi. Você ingressou no Pedra Letícia há quanto tempo depois do início da banda? Depois do início, 6 ou 7 anos. 6 ou 7 Caramba. anos. A Pedra Letícia já tem... 12 anos, né? 12 anos. 16. 16? Não, 16. Caramba. 12 anos. O cara tem... Teve a live Fizemos comemorativa 16, último ano dia passado. 11 de setembro. Ô, louco. Boa. Teve uma live comemorativa ano passado, não teve? Teve. Foi bem legal essa live, Foi inclusive. muito louca, você é louco. Então, mas voltando pro esquema da divulgação, né? Porque hoje em dia vocês divulgam o Pedra Letícia, mas para esse esquema de rede social, mídia social, é mais o caminho que vocês seguem, eu imagino, Sim. né? Porque hoje em dia todo mundo tá seguindo esse caminho. Mas antigamente, lá nos 12 anos atrás, quando você ingressou na banda, como é que vocês procuravam? Porque assim, não era tão... Já tinha internet, de uma certa forma, mas não era tão difundido como é hoje. E vocês tinham que correr atrás, né? Pra botar o seu trampo na boca das pessoas. Quando eu entrei na banda, a banda já era mais conhecida, assim. A banda já tinha ido no Faustão, já tinha feito algumas coisas. Já tinha uma visibilidade da Mas falando... Nessa época ainda, quando eu entrei, a gente fazia muito CD promo, tinha muito CD promocional. E aí, beleza, vamos fazer um show em Guarulhos. Procurávamos um produtor local de Guarulhos, falava assim, ó, e aí? Tem um show marcado aí e tal, você quer fazer uma produção pra gente? O cara topava. Te entregava esses CDs promocionais, distribuía na porta de faculdade, porta de bar, e tentava fechar alguma rádio, né? Sim. Então, beleza, pô, vai tocar quando que é o show? Daqui uma semana? Vamos pegar uma semana antes, vamos fazer uma rádio em Guarulhos? Aí faz uma rádio. Eu buscava divulgar o trabalho nesse sentido. Sim. Então, mas aí antes de eu entrar no Pedra, quando eu fazia parte mais ainda do underground, mano, eu panfletei pra caramba, assim, na porta da estação Estudantes, tá ligado? Sim. Um CDzinho promo com um flyer de show. Vamos no meu show. Chegava no estacionamento da UMC botando flyer de show na para-brisa dos carros, saca? Eu fiz muito isso. Você acha que essa era incontáveis vezes. Maior dificuldade, assim, tipo, porque hoje em dia não deve ter mais tanta essa dificuldade de ficar na porta de universidade, assim, pra divulgar o seu trampo. Hoje em dia já deve ser mais tranquilo, mais orgânico essa divulgação. Mas antigamente você achava que, por exemplo, as suas dificuldades não só para divulgar o Pedra Letícia, mas tipo para se divulgar como artista em si, você acha que as suas dificuldades eram maiores? Simplesmente maiores por não ter essa conexão da internet de eu divulgo o bagulho pro meu amigo em 2 segundos, e antigamente não existia isso. Fatalmente era mais difícil, porque demandava de um tempo, né? E você se expor, né? Expor em frente dos barzinhos e tal. Sim, hoje... Então é isso, hoje, beleza, eu dou aula, eu quero divulgar uma aula. Aí eu gravo um vídeo, sei lá, hoje eu vou explicar como tocar samba na bateria. Gravo um vídeo explicando essa tocada do samba, faço um design legal, uma edição legal, meto uma vinhetinha de introdução, ponho no Instagram, no Facebook, no YouTube, posto, vou lá em impulsionar publicação, seleciono o nicho que eu quero. Eu quero homens e mulheres de 16 a 50 anos que gostam de música, que gostam de bateria, que gostam de rock, que gostam de samba, que gostam de instrumentos musicais, enfim.
consigo nichar isso e eu consigo fazer essa divulgação com uma eficácia de alcance. Não estou dizendo que eu vou ter resultado, mas eu consigo ter alcance. Garantido. Eu consigo ter uma eficácia de alcance. Fazendo isso vai me demandar 1 hora, vai. Entre pensar no conteúdo, gravar o vídeo, editar o vídeo, 100%. postar e fazer o impulsionamento, vai me levar 1 hora. Aí, beleza. Quando eu morava em Mogi, eu ia fazer um show. Tem um bar em Mogi chamado Mais Brasil. Era um bar onde eu fazia muito show lá. Aí eu ia fazer um show, eu queria que as pessoas fossem. Então eu tinha que pagar alguém para fazer uma arte do flyer que eu não tinha a menor condição de fazer. Sim. Aí esse flyer tinha um período para ser impresso. Eu tinha que pegar esses flyers. Aí eu sempre trabalhei. Então eu trabalhava até 10 horas da noite, dando aula de música. Então, ao final da minha aula, pegar esses panfletos, ir na porta da UMC, distribuir para as pessoas e colocar no painel de carro e tal, para talvez ter uma eficácia. Então, eu demorava muito mais tempo para conseguir ter a eficácia de alcance e talvez ter resultado. Sei. Ô, Pedrão, o Mais Brasil durante o tempo foi do meu primo, cara, você acredita? Ô, louco. É mesmo? Sério. Sabe qual foi mais engraçado? Que durante, acho que uns 2 anos que ele foi dono, eu nunca consegui tocar lá. Foi ele sair, eu consegui pegar a data mensal lá. Só que já era um sistema diferente, né? Quando eu comecei, isso daí já faz uns 6 anos, a internet já tava, tipo, as redes sociais já eram mais fortes. Então, que nem, pra gravar esses vídeos, você ia num estúdio que nem pegava, o estúdio do Acorde, o estúdio do Betão, você gravava um som lá, tal, não sei o que, mandava pro pessoal, o pessoal já viu o trabalho, né? Mas acho que antes, no começo, era bem mais treta, né, meu, pra gente conseguir fazer isso, né? Cara, esse negócio da panfletagem na porta de faculdade era clássico, né, meu? Todo final de semana sempre tinha um monte, assim, tinha várias opções pra você. Além que tinha o comercial ainda na frente da UBC, que já rolava um som, né? Mas hoje em dia é legal de notar também as dificuldades que você tem que lidar no cenário da música, por exemplo, num cenário pandêmico. Em 2019, do nada, Corona. aparece uma coisa que 2020, completamente estraga a carreira do artista, tira tudo que ele tinha de plano, e o artista agora tem que se reinventar, procurar outras formas de divulgar o próprio trabalho, não pode mais fazer um show. A internet ajudou, né? De certa forma. E isso dá esse crescimento gigantesco, assim. Mas, de novo, as pessoas perdem esse negócio de ir pro show, ir ver o artista, aglomerar. sentir. Não, aglomerar a gente não pode. Não pode. Mas hoje em dia as pessoas não sentem mais a música vibrando em toda a caixa torácica, assim. As pessoas botam o fonezinho e acham que é isso que é música. Então. Pedrão, na pandemia foi difícil também pra você, cara? Pra você e pros meninos do Pedra? Foram 180 shows cancelados. Nossa, caramba, é um número extremamente grande. Nossa, que dor. Sim, né? Nosso último show com público havia sido... Enfim, eu tenho outros projetos também que eu toco, mas eu tô falando só sobre o Pedra Letícia, né? Nosso último show com público tinha sido dia 21 de novembro de 2019. Aí, em dezembro, nós não fizemos shows. Em janeiro, a gente geralmente tira férias, assim. Fevereiro, o Cambota grava a Culpa do Cabral, então a gente já não faz show. E eu fui fazer navio. Eu fui tocar uma semana no navio do rock. Então a agenda da banda estava fechada. Teve o carnaval. Passou o carnaval, seria a primeira semana de shows da divulgação do nosso último disco, que é o Velhos Goianos. Então, a gente tinha lançado o disco em outubro de 2019 e ia começar a fazer a turnê de divulgação do disco. Essa primeira semana, nós tínhamos 4 shows agendados e assim, 2020 estava sendo o nosso melhor começo de ano em muitos anos. Já estava começando o ano, acho que com 17 shows, alguma coisa assim. Louco, isso é uma coisa que vocês também não estavam esperando que iam conseguir. Você via esse. Agora a gente tem que fazer o que der e lotar tudo. Tá em todo lugar que dá, é isso que eu quero dizer. De uma questão de não dá mais pra fazer show. O que a gente vai fazer? Tem que fazer o que dá pra fazer, o que a lei permite fazer. Não, aí não teve show. Não, aí o show no pro dia artista foi... no dia 15 de março, começou a vir mensagem do nosso empresário no grupo, falando, mano, tal show caiu, o show de semana caiu, o show de semana que vem caiu. Nossa, isso deve ser uma tem dor. show que vai reagendar, tem show que não vai, enfim. Sei.
Aí a gente, ainda nesse começo, assim, março de 2020, tava todo mundo otimista com uma Uau. quarentena curta de 20 dias. É verdade. Ou já teve show que assim, não vai ter em março, mas já tá agendado para maio, beleza. E aí a coisa foi ficando cada vez mais feia, enfim, né? Aí a situação do caos foi sendo instaurada. Ninguém esperava. Foi descendo. E aí a gente falou, cara, beleza, a gente tínhamos um dinheiro em caixa que a gente usou. Quando a gente fala em pandemia, nós acabamos até ficando numa situação, obviamente ruim, mas confortável, porque a gente tinha uma grana de caixa, a gente usou uma parte de receita que a gente tem de YouTube e tal, para poder pagar as contas da galera. Eu sempre dei aula, então eu já dava aula online antes do online ser a única realidade. Então, eu tenho aluno tanto bateria quanto violão, quanto teoria, espalhado em vários lugares do Brasil. Então, assim, isso já era uma realidade para mim. Então, cara, acabei, já que não ia ter mais show, acabei trazendo mais alunos, né, para os dias onde eu geralmente não dava aula, que é quinta-noite, sexta, sábado. Então, acabou dando certo. E a gente, como banda, acabamos produzindo 2 lives. Uma foi em junho e essa outra que o Gutão se referiu, que foi em setembro. Consegui um patrocínio legal da Microcamp e tal. A gente acabou tendo condições financeiras de realizar uma live legal, 2 lives legais, com estrutura legal de som, imagem e tal, etc. E foi o que a gente fez, né? Foi o que a gente conseguiu produzir. Esse ano já foi um pouco melhor, né? A gente gravou um projeto bem massa que vai sair agora na semana que vem, lá no Sonastério. Spoiler. O Sonastério é um estúdio magnífico em Belo Horizonte, onde nós gravamos o Velhos Goianos, e eles estão com um projeto chamado Música Ilumina. Esse Música Ilumina, eles chamaram vários artistas brasileiros. Se eu não me engano, já tiveram uns 4 episódios lançados com Maneva, com o Djonga, Francisco Elombre e o Ziba. E o Pedra foi convidado para ser um desses artistas. Então, vai sair agora semana que vem. A gente está fazendo uma live session no estúdio deles e um mini documentário. E esse mini documentário está incrível porque a gente fez uma brincadeira meio Rick and Morty, sabe? Um universo paralelo. Sim. Onde o Pedra Letícia tem a mesma fama dos Beatles e os Beatles a mesma fama do Pedra. Nossa, que legal, cara. Enfim, tá divertido pra caramba. Muito então, semana que vem, no canal do Sonastério, vai ter muita divulgação aqui na rede social do Pedra. Eu vou ouvir, mano. A gente vai ver. Eu achei muito interessante. Isso vai virar conteúdo de aula. Vai. Certeza. Certeza. Cara, então, falando sobre esse assunto dos álbuns da banda, as músicas, eu lembro que em algum dos vídeos do Cifra Clube que eu tava vendo, vocês falaram, eu sei que vocês tinham uma música, né? Que vocês compraram uma briga com os fãs do Raul Seixas. Que eu sei que vocês tinham uma música que é Eu Não Toco Raul, não é? Afinal, é uma das músicas que eu mais adoro, tá? Sim. Porque toda vez que alguém pede pra tocar Raul, eu toco essa música. Obrigado por essa música. Raul, o Eu Não Toco Raul, na real, ela não é uma treta com o Raul. É uma treta com os fãs chato de Raul. Sim, óbvio. Com o cara bêbado do bar que só sabe como tocar Raul. E se você tocar Maluco Beleza, o cara não sabe que é do Raul, sabe? Sim. Isso esse personagem é uma constante em qualquer barzinho que você vai. Sim. É um estereótipo já. Chato, é estereótipo. Então, o Eu Não Toco Raul é uma crítica a essa pessoa, é uma crítica bem humorada. A gente teve o privilégio de gravar com o Rick Ferreira. Rick Ferreira era o guitarrista do Raul Seixas e parceiro dele em várias composições. Ele gravou Pedal Steel em 2 músicas do Velhos Goianos, que é o Sol Chico Pode e Rotina. E aí o próprio Rick falou, mano, se o Raul fosse vivo, ele adoraria vocês, cara. Enfim. Então, o fã chato do Raul, cara, desculpa, mas enfim, você é chato. Com certeza, mano. Pedir toda hora a mesma coisa. Pedro, eu tenho uma curiosidade pra perguntar. Porque na hora que você comentou que o Pedra ele faz as músicas no senso de humor, né, cara? Que é fantástico. Vocês sofreram, você sabe se os caras sofreram no começo, assim, muita comparação com Mamonas, mano? Porque do nosso nicho, assim, nacional,
a única banda que falava desse jeito assim era o Mamonas, né? No começo dos anos 90 Sim. lá. Isso aconteceu, ainda acontece, só que assim, é motivo de orgulho, cara. Sim. Não tem esse papo, não, pô, você te incomoda a comparação com o Mamonas? Claro que não, Não, velho. cara. É uma puta comparação, Os caras são geniais, eles foram transgressores em vários sentidos, assim, e a gente tem ainda o privilégio de receber muito carinho. A irmã do Dinho, por exemplo, ela gosta muito da gente, Nossa, cara. E a irmã do Júlio já mandou e-mail pra gente dizendo Que legal. ela viu um vídeo nosso no YouTube. Tem um vídeo nosso, a gente evita, a gente não toca Mamonas. Assim, a gente evita tocar. Sei. Só que quando a gente fez 10 anos, na gravação do DVD lá em Goiânia, a gente, de surpresa, tocou o Marlim da Mulher junto com o Teorema de Carlão. Nossa. E a galera veio abaixo tal, e esse vídeo acabou viralizando legal, assim, no YouTube. E aí a irmã do Júlio acabou vendo, aí mandou um e-mail pro Cambota, falando que a nossa banda transmite alegria, ela vê a gente se divertindo, que era a mesma coisa que os meninos faziam. Sim, eu acho que os Mamonas, eles tiveram uma carreira muito curta perto de tudo que eles poderiam ter proporcionado, saca? Então eles eram todos muito novos, se eu não me engano, o mais velho era o Júlio, tinha 30 anos, coisa do tipo. Então, assim, acabar a carreira da forma trágica como foi, e eles ainda tendo muita coisa para fazer, enfim. Pra gente é um motivo de orgulho, cara. Eu sou cria dos Mamonas, assim, tinha 8 anos, quando eles surgiram, 8 para 9, alguma coisa do tipo. E, cara, ouvia incessantemente, achava sensacional. Eu ouço até hoje, Sempre cara. que alguém compara o Pedra com Mamonas e pergunta se incomoda, é óbvio que não, velho. De certa forma, os Mamonas, eles até inovaram, né? Uma música pra fazer um negócio mais engraçado, mais descontraído, pra te animar daquela terça sem graça, talvez. Total. E o Pedra Letícia traz essa mesma vibe, cara. É muito divertido ver as músicas assim. Cara, uma das músicas que eu tô escutando mais é aquela que vocês gravaram com o Reginaldo Rossi, em plena lua de mel. Meu, na hora que chega aquela parte que ele começa a cantar em várias línguas, meu, aí eu não aguento, mano. A música é tipo a música é brega, né, tal, falando não sei o que. Aí na hora que chega no final começa a falar as outras línguas, eu falei, meu, a zoeira veio em peso ali naquela hora, mano. Muito da hora. Sim, total. Aí, Pedrão, só pra chegar mais numa pergunta, nos firnamente, chegar mais nos firnamente, a gente tá, hoje em dia a gente falou bastante do Pedra Letícia, mas como você disse, a vida do artista é vários projetos, você nunca para, você tá sempre fazendo, criando um negocinho ali. Hoje em dia a gente tá podendo te encontrar aonde, o que você tá fazendo. Como tá hoje em dia a situação? Cara, o Pedra... Então, a gente entrou em cartaz agora toda segunda-feira, às 21 horas, no Clube Barbixas de Comédia, que fica na Rua Augusta. Que da hora. Então, a nossa estreia foi agora segunda-feira, dia 13. Nossa, foi sensacional, foi uma noite mágica, assim. Depois de tanto tempo, a gente voltou a fazer show com o público, foi muito massa. E aí, a gente vai estar agora, assim, dia 20, 27, já estão ingressos esgotados. A partir de outubro, a gente continua de segunda-feira. Agora, no fim de setembro e começo de outubro, a gente vai fazer o Pedra Letour, que é a nossa volta para a estrada. Então, serão 10 shows em 10 dias em 9 cidades. Então, a gente vai estar em São José dos Campos, Campinas, Piracicaba, Jundiaí, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Ponta Grossa e Curitiba. Caramba, então, a gente começa no dia 29 de setembro. Lá em Mogi, provavelmente em dezembro. A gente tinha uma data agendada lá com o Márcio, inclusive, em março do ano passado, acabou não rolando. Sim. Então a gente está para agendar isso em dezembro desse ano. Além disso, de todos esses shows com Pedra, continuo lecionando. Então, hoje eu tenho diversos alunos online, presencial. Inclusive, eu estou no estúdio aqui, ó. Daqui a pouco eu vou dar aula. Dá aula de tudo, Pedro?
eu dou aula de bateria, de violão e teoria musical. Teoria musical eu dou aula em Legal. grupo, né? Então a galera abre aí o espaço no Zoom, qualquer instrumentista de qualquer nível que queira se aprofundar mais, Da hora. saber ler partitura, saber entender melhor o que Fica está aberto aí. tocando, Convite, né? ficar aí. E eu tenho uma banda de rock, cara, cover, chamada Hemisfério, e a gente toca em bar, pub. Que da hora. Inclusive, nesse sábado estaremos em Guarulhos. Vocês são de Guarulhos? Sim. Querem colar? Vou estar num bar chamado Strong Wash. E a gente começa a tocar tipo umas 8 da noite, talvez. Ó, Ah, legal, mano. é isso. Tem bastante coisa acontecendo, graças a Deus. Nossa, Ainda que bem, bom, né? mano. Que bom saber dessa situação que tá bem favorável pra Tá vocês, né? voltando ao normal de É, verdade, tá né? tudo menos. voltando. Vocês com essa tour enorme vindo pra vários estados do Brasil. Eu fico muito feliz, cara, de ver uma banda assim. Valeu. É a difusão do rock ainda. Graças a Deus. Pedrão, queria agradecer você, irmão, novamente. Obrigado. Pô, Não é a prazer primeira é vez meu. que você me atende. E é muito gente boa comigo, com a nossa trilha, com o nosso colégio em si. Em nome do INEAC, eu agradeço mesmo Eu por queria, ter disponibilizado seu tempo. Fala, Panula. eu queria agradecer também, cara, porque com certeza você foi a maior inspiração pra eu vir aqui, tá falando, tá apresentando o podcast, cara. Porque se não fosse você, eu não estaria aqui falando. Porque só de ouvir você, que eu já conhecia a sua banda, eu fiquei mal inspirado querendo apresentar, porque era um músico, porque eu sou um grande sonhador da música, eu diria. Todo E, artista. cara, eu fiquei muito feliz. Valeu. Seriamente. Obrigado, eu fico feliz com sua mensagem, cara. Muito Valeu. legal, cara. Eu achei muito fofo. Que Depois fofo. você faz um autógrafo, manda pra mim no Manda WhatsApp que eu vou dar autógrafo. pra ele. Pedrão, bom, obrigado, viu, cara? Obrigado Obrigadão, mesmo. cara. Valeu, mano. Obrigadão. Até mais, Pedrão. Um abraço pra vocês, valeu. É nóis.